Bom dia, pessoal. Lembram de mim? Estamos entrando em nova fase, que é a de trabalhar mais intensivamente com recursos online e audiovisuais para atender duas condições, né? Que foram causadas, claro, por essa pandemia que está assolando o mundo todo. Então, primeiro, temos de atender as autoridades sanitárias, a autoridade de saúde, a respeito de evitar aglomerações, e por isso não podemos fazer as aulas presencialmente como estamos acostumados a isso. E segundo, vamos procurar fazer tudo para não atrasar o calendário. Cada professor certamente está correndo contra o tempo para transformar as aulas em videoaulas e preparar material para a gente utilizar mais os nossos recursos. Ainda bem que nós temos aqui uma série de recursos bons aqui na Unifor, dentro do Unifor Online, que antes a gente não, talvez até nem usasse como devia, porque não havia necessidade. Mas agora chegou a vez de precisarmos usar isso daí. Então, nós vamos procurar, claro, é uma situação anormal, mas vamos procurar nos adaptar, vamos passar por ela e vamos procurar sempre manter a qualidade do ensino e atender o calendário. Vamos trabalhar fortemente nisso, tanto é que desde que as aulas foram suspensas, a gente está preparando gravações, eu estou preparando gravações das minhas disciplinas, estou vendo a melhor maneira para que a gente saia dessa daí com o mínimo de transtorno possível. Então, de uma maneira geral, nós estamos afastados aqui, não estamos presentes, mas estamos juntos, continuamos com... Vocês podem entrar em contato comigo sempre que quiserem, para tirar dúvidas, conversar, nós vamos continuar com as orientações, e todos os nossos cursos já vão ser retomados de uma forma online. Muito bem, então, a partir da próxima semana, nós vamos voltar ao nosso calendário normal. Só que as aulas não vão ser presenciais aí nos laboratórios, como estávamos acostumados. Elas vão ser por aqui, né? Nós, professores, vamos estar separados de vocês um pouco, mas no começo vai causar algum incômodo, né, por conta do desconhecimento que nós ainda temos de todas as ferramentas que podemos usar, mas com a curva de aprendizado, todos nós vamos aprender e não vai haver grandes transtornos. No final vai dar certo, eu tenho certeza que nós vamos concluir nossas disciplinas e vai dar certo. Bom, vamos, onde é que nós estávamos? Na última aula, eu fiz a resolução da primeira parte do AV1. Então, lembro que na última aula eu resolvi aquela questão bem detalhadamente, mostrando, inclusive avançamos um pouco, só falando sobre as folgas na programação linear. Que essas folgas eram quando o resultado não atingia todas as restrições, então a gente tinha folgas. Eu falei disso daí na sala. Além disso, tinha passado uma lista de exercícios para vocês treinarem e mandei a resolução pelo Excel na sala. Então, coloquei isso daí no Unifor Online, no material de tarefas acadêmicas, e alguns resolveram, certamente vocês deram uma olhada, viram, estava na forma do Excel e com o Solver junto. Hoje nós vamos retomar daí. Eu vou resolver cada um daqueles exercícios, resolver detalhadamente, né, mostrando a formulação algébrica e, como sempre, e depois a resolução pelo Excel, que já está lá, e aí eu vou completar. A partir da próxima semana, as aulas vão ser online e vão seguir o mesmo calendário, como eu falei. E aí vocês podem fazer perguntas, tudo nós vamos ter, somente para estabelecermos umas poucas regras, para que não haja, já que a gente não está muito acostumado, é o seguinte: a partir da próxima semana, quando nós fizermos as aulas, todos vocês vão
pouco antes do horário da aula, digamos que 15 minutos antes, eu passo um e-mail ou um zap, né? Estou criando grupo de zap, então eu passo um e-mail ou um zap, vocês aceitam aquilo e na hora que é com um link. E com esse link, quando vocês clicarem nesse link, automaticamente vocês vão estar logados na apresentação, na aula, na sala de aula. Então, nós estamos usando o Google Meet, ferramenta para trabalhos remotos à distância, para videoconferências, e nessas aulas eu falo, mas vocês podem também fazer suas perguntas. Como vai ser a forma das perguntas? Nós vamos ter ao lado um chat, e aí, quando vocês quiserem fazer alguma observação, escrevem, e se quiserem falar, fazer alguma pergunta, alguma coisa mais demorada, você pede aqui, diz que gostaria de falar. E aí eu libero o microfone. E aí você fala, eu respondo, tudo, nós ficamos interagindo. Isso para todas as pessoas. Por que é que o microfone não fica liberado? Claro que se todo mundo for falar de uma vez, nem eu vou entender, nem vocês mesmos vão entender o que os outros falaram. Então, a única regra é que cada um precisa falar de uma vez. Aí, para isso, primeiro vai no chat, né, e diz que quer falar. E aí eu libero o microfone, claro, né? Então, sempre que tiver, cada pessoa pode falar por vez, e eu respondo a todos, e não temos nenhuma preocupação quanto a isso. Bom, então, como eu estava dizendo, vamos retomar de onde nós estávamos. Nós estávamos nessa lista de exercícios aqui, do livro do Laster Marcher, e nessa lista de exercícios, eu vou começar a fazer pelo 2. Vou fazer o 2 e o 3, que são mais simples, e depois a gente vai para o 1, né? Cada um deles uma videoaula para não ficar cansativo, e depois de fazer o 2 e o 3, como eu disse, a gente faz o 1, que ele é um pouco mais, tem mais detalhes. Esse 2, ele é uma situação que na prática acontece, só que com mais combustível, mais insumos. É o seguinte, é uma empresa que trabalha com derivado de petróleo e que monta combustível, faz a mistura de alguns insumos, no nosso caso o extrato mineral e o solvente, e com isso daí ele monta o combustível. Nesse caso é o seguinte, se colocar 8 litros de extrato mineral e 8 de solvente, ele faz o combustível A. 5 do extrato mineral e 4 do solvente, o combustível B, e 4 do extrato mineral e 2 do solvente, ele faz o combustível C. Nesse processo aqui está dizendo, isso daqui é importante, que não existe perda de material, porque na prática sempre existiria ou evaporação ou algum subproduto desse combustível que seria perdido. Nesse caso aqui está se dizendo que não, para a gente não começar já colocando mais restrições. Então, é possível criar esses 3 combustíveis a partir desses 2 insumos. Agora, claro que aí vem as restrições, ela só tem 120 litros desse extrato mineral e 200 litros do solvente, né? E o lucro para a venda desses 3 combustíveis são, respectivamente, esse 20, 22 e 18. Muito bem. Então, nesse caso, como a primeira coisa que pede é que estabeleça o modelo de programação linear, aproveitar para consertar, que determine a quantidade de cada combustível a ser fabricado, dadas as restrições de matéria-prima. Então, o modelo de programação, a gente está acostumado a fazer, a primeira coisa que a gente precisa, vou passar aqui no Excel, é definir as variáveis. Então, no modelo, a gente diria que, vamos chamar XA, XB, XC, a quantidade de litros de cada combustível que vai ser fabricado, né? Com isso daí, a gente pode escrever as equações. Primeira equação, como a gente falou, vamos pensar na função objetivo. Isso daqui eu estou fazendo o modelo, estou
que foi aquele pedido, modelo de programação linear. Então, esse modelo, eu preciso definir essas variáveis que já estão definidas aqui em cima, que eu precisei para cá, vou só copiar, vou passar para cá, só para ele ficar completinho. E o modelo, vamos começar com a função objetivo. O objetivo, a gente está vendo que é maximizar o lucro total. Então, vai ser maximizar o lucro total. O lucro total vai ser, claro que quando a gente, para resolver no Excel, a gente não precisa escrever tudo isso, mas como pediu para o modelo algébrico, ele ajuda, né? O lucro total, ele vai ser o lucro do combustível A, né, que foi R$ 20, multiplicado pelo X, tá? Vou botar aqui, mais o lucro do combustível B, que vai ser 22, multiplicado pelo 2 pelo X, pela quantidade de litros do combustível B, já que esse lucro é por litro, e finalmente o 18, C, que é o lucro do combustível C. Então, aqui, como eu botei o sinal de igual, tirar aqui, senão ele vai pensar que é uma função. Aqui eu só quero mostrar para vocês que o lucro é dado por essa função aqui. Bom, no modelo. Agora, as restrições são que a quantidade usada de extrato mineral é limitada. Então, só existe 120 litros. Então, a restrição, vou botar aqui agora restrições. Restrições, a primeira restrição, eu vou colocar, se refere a, tá aqui, extrato mineral. Nessa restrição, mineral, extrato mineral. Bom, nessa restrição, aqui a gente, do extrato mineral, eu sei que a quantidade de extrato mineral usada para os 3 combustíveis não pode passar de 120. Então, a função que vai ter para o extrato mineral é que 8 litros de extrato mineral, vezes a quantidade de litros que vai se querer no combustível A, mais 5 litros, aqui, extrato mineral, né? Estamos trabalhando com esse, mais 5 litros do, da, 5 litros da quantidade de extrato do combustível B, mais 4 litros do extrato mineral do combustível C. Isso daqui não pode ser maior do que, isso daqui não pode ser maior do que 120, né? Tem que ser menor ou igual que 120. Então, vou botar que isso daqui precisa ser menor ou igual, vou botar assim, vamos improvisar, menor ou igual, menor ou igual do que 120. Afinal de contas, a gente não vai resolver por aqui, a gente vai resolver por outro. E a outra restrição de solvente é semelhante, é que 8 litros de solvente mais 4 litros de solvente vezes que é a quantidade usada primeiro no combustível A, mais 4 litros de solvente vezes a quantidade usada para o combustível B, mais 2 litros de solvente vezes a quantidade usada nesse combustível C, não pode passar, tem que ser menor ou igual que 200.
Bom, e que a quantidade, a gente sabe que o XA, XB e XC, XA, XB e XC, que são a quantidade em litros de cada combustível, tem de ser maior ou igual que zero. Né? Pode ser zero, você não usar nenhum, né? Mas você não produzir nenhum combustível. Você pode produzir o que você quiser, mas negativo não se pode ter, uma quantidade de combustível negativa, né? Zero. Logo, o problema, a modelagem, pode dizer, como a gente tem feito sempre, é isso, que eu vou deixar aqui, depois vai ficar no material que eu já coloquei, vou substituir por essa versão que já inclui aqui. Muito bem. Agora, depois de feito isso daqui, é que a gente passaria para cá. Claro que aqui a gente fez o inverso, porque já estava pronto isso, eu não ia desfazer. E já tinha passado para vocês. No caso, para resolver pelo Excel, né, é que nós, para resolver isso daí, nós vamos considerar os três combustíveis, que eu vou chamar aqui A, B e C, são esses três combustíveis, esses três. E aqui, esse eu pintei, como sempre, a gente vai botar a quantidade, o resultado que vai dar. Como a gente não sabe ainda o que vai dar, a gente pode colocar aqui qualquer coisa. Eu até sempre aconselhei vocês a colocar porque, deixa eu desligar aqui esse celular, porque fica atrapalhando. Deixa eu só desligar. Baixar aqui tudo, mídia, notificações de toque. Bom, então, com essa quantidade de litros que nós temos aqui, com um em cada, vamos supor que vamos produzir 1 litro de cada tipo de combustível. Bom, então, se vamos produzir 1 litro de cada tipo de combustível, vou colocar aqui a função de lucro, né? Então, vou colocar aqui o lucro total, que eu chamei de lucro total. Eu sei que o combustível 1, o A, ele dá um lucro de R$ 20, o B de 22 e o C de 18. Então, o lucro total vai ser o lucro por litro vezes a quantidade de litros, que se tivesse 1 litro só, a gente teria um lucro de 60. Quando eu aconselho colocar é por isso, porque aí fica fácil a gente conferir se os cálculos que a gente fez está certo, ou seja, esse cálculo daqui a gente já sabe que é 20 vezes 1, 22 vezes 1, 18 vezes 1, que lá na sala, intensivamente, ainda bem que naquela época deu tempo de fazer isso, eu mostrei como você calcular isso daqui, multiplicar esse por esse por esse por esse, ou usar aquela função somar produto, que resolve, é uma beleza, que é como está aqui. E vocês estão com isso, é só ver. Bom, então isso daqui era a função objetiva, é esse que a gente quer maximizar. E agora, vamos ver quanto a gente vai gastar para cada combustível. Eu sempre tenho usado essa técnica de colocar para cada uma das restrições, eu chamo essa coluna aqui de total, né? E aí vamos ver quanto eu gastei do extrato mineral. Vai ser 8 vezes 1, mais 5 vezes 1, mais 4. Colocando aqui 1, a gente sabe se a fórmula está certa, só somando aqui 8, 5, 13, 4, 17. Então aqui gastamos 17 litros. Se a gente fabricasse 1 litro de cada combustível, lá a gente só ia gastar 17 litros de extrato e 14 litros de solvente. Esse vezes esse. E agora, aqui é que efetivamente é a restrição, porque nós só dispomos de 120 litros de extrato mineral e 200 de solvente. Logo, a gente não pode ultrapassar isso daí. E aí, como fazer? Bom, como fazer aqui pegamos, agora usamos o nosso amigo Solver, né? Quem vai nos socorrer, que vai resolver isso daqui. Resolver isso é dizer qual é o lucro máximo e quais são as quantidades. Na aula passada eu falei de folga, que aí a gente aproveita, vê se existe aqui, se essa solução vai ter folga ou não. Quando eu usar o solver, ele pede para definir o objetivo. O objetivo é esse, que é de maximizar, que eu já coloquei para vocês lá. Eu quero ver as variáveis que vão ser
as variáveis, as células variáveis, que é onde vai estar o resultado sempre, é aqui. E eu vou agora colocar as restrições. Essas restrições eu vou dizer que esse daqui é menor ou igual que esse, e esse é menor ou igual que esse. Ou então, como eu fiz aqui, de uma vez, coloquei, o que eu fiz foi isso daqui. Só para lembrar, não vou ficar tirando tudo que já fez, mas, por exemplo, isso que eu fiz aqui de uma vez é o seguinte, eu sei que essa daqui, tanto essa como a de baixo, são menores, devem ser menores ou iguais a 120. Então, eu vou já fazer com as duas de uma vez, menor ou igual a 120 e 200 aqui. Ok? Estou usando o método simplex, as variáveis são não negativas, isso é importante. O simplex é uma matemática que tem por aqui, ele não sabe que se trata de combustível. Né? Isso é a diferença entre o modelo matemático e a situação real. A gente é que tem de controlar isso. E eu vou resolver, e ele chegou a uma solução, e a solução foi essa. Nessa solução dele, ele não produziria nada de combustível, dos combustíveis A e B, seria zero. Produzia só o combustível C. Pode? Pode, porque eu disse que era maior ou igual a zero. Se fosse obrigado a produzir algum, eu ia dizer que tinha de ser maior do que zero, uma coisa. Mas ele produzia meio litro de um, alguma coisa assim, sei lá. Mas essa daqui foi a solução melhor que ele encontrou, o maior lucro que ele encontrou atendendo às condições. As condições foram essas daqui, de que o que ele gastou de extrato mineral foi exatamente o que ele tinha, mas o solvente não, ele usou menos solvente, bem menos solvente. Logo, ele ficou com uma folga. Se a gente colocasse aqui uma nova coluna, vou colocar aqui folga, a partir de agora a gente vai usar nos nossos problemas. Então, a folga é a diferença é igual a restrição que você tinha menos o que usou. Então, essa daqui não teve folga nenhuma. Essa daqui já teve uma folga de 140, 200 menos 60. Uma folga de 140. Por que é importante saber disso, dessas folgas, tudo isso? É porque, na prática, a gente pode querer saber qual é a restrição que podia ser até mais usada, ele poderia até usar mais, e nesse tipo de problema. Aí a gente poderia ver até quanto a gente tinha para usar de solvente. A gente tem 140 litros. Claro que se usar os 140 litros, não vai atender, pode não atender a outra restrição, nem dar o lucro máximo. Essa é a solução que dá o lucro máximo. Mas é importante que vocês conheçam, saibam esse conceito de folga que hoje, agora, nesse instante, nós não vamos usar. Mas daqui a pouco quer dizer, em outra aula, um pouco mais na frente, nós vamos usar quando entrarmos no assunto até na outra semana mesmo. Bom, então, essa videoaula, ela está lançada no Unifon Online, ela está lançada no Unifon Online. A partir de agora, a gente vai explorar mais os nossos recursos do Unifon Online. Por exemplo, ele tem um recurso lá que é aulas que a gente não usava, já porque a gente dava aula presencial, então já estava dando essa aula. Nesse recurso aulas, nós podemos colocar materiais, né, fazer a apresentação. Então, vou passar a colocar, por exemplo, essa videoaula, vou colocar textos que a gente tenha nessa parte de aulas, onde vai ficar mais arrumado, porque o material didático é bom, mas quando a gente joga os exercícios, estão tudo junto, aí eu preciso dizer a vocês onde é que está. E nessa aula, eu posso dividir, segmentar por assuntos, os assuntos que a gente está vendo, e aí fica melhor para vocês localizarem. Né? Também existe um lugar para discussões, onde a gente pode colocar material e eu receber mensagens de vocês, tudo, para a gente manter sempre um canal de comunicação acadêmico, que seriam essas aulas, essas discussões, fóruns. Cada um deles é bom que vocês leiam também,
como eu precisei fazer agora, nesses últimos dias, a toque de caixa, desculpe, para entender mais como é para usar melhor o Uniform Line. Porque eu acho que todos nós, eu acho que vocês também, a gente não estava usando tudo que era possível. Alguns professores, não, eles já usavam discussão, fórum, trabalho, prova online eu já usei, né? E agora, certamente, a gente vai voltar a usar mais, passar a usar mais. É que a situação obriga a gente a inventar, a criar, e nisso daí a gente sabe, como a história da pesquisa operacional que eu falei para vocês, foi invenção, essa invenção veio da guerra, Segunda Guerra, obrigou o pessoal a procurar métodos que facilitassem, otimizassem seus recursos para usar na guerra, né? No nosso caso aqui, não é uma guerra física, mas é uma situação semelhante, uma situação muito séria, né? Que precisa tomar cuidado, todos nós, né? Os idosos aqui principalmente. Bom, pessoal, mas é, esse assunto que foi o primeiro, foi a estreia, nossa estreia aqui com as videoaulas, eu vou lançar e depois vou mandar uma mensagem para vocês dizendo onde é que vocês encontram. Agora, vamos continuar a partir da próxima semana mantendo o nosso calendário. Então, vocês não vão estar na Uniform, mas vocês devem, no horário das aulas, estar online, isso daí. E aí, a partir daí, a gente registra presença, registra falta, tudo em cima disso daí. Quer dizer, nós vamos. É necessário, nós não estamos de férias, nem vocês, nem nós aqui. Por sinal, eu tenho trabalhado a beça aqui para poder correr atrás do tempo para a gente não ter atraso. Então, nós não estamos de férias. Lembro que vamos seguir, vamos manter o nosso calendário na medida do possível. Bom, pessoal, já está bom. Depois, o próximo vídeo, a próxima aula vai ser agora sobre o problema 2, que vai ser muito rápido, e aí nela mesmo, possivelmente, eu já vou colocar o exercício 1, que é daquele da distribuição de carga em navios, que é uma coisa prática e muito interessante. Tá bom? Então eu vejo vocês na próxima videoaula. Tchau.